Momento do Discipulado. Nós temos enfatizado isso da parte de Deus porque é a essência da ordem do ID de Jesus, ir para fazer discípulos. Não é ir para fazer barulho, ir para fazer concentrações, reuniões, não é ir para distribuir folhetos, não é ir para fazer reuniões e passeios missionários, é ir para fazer discípulos. O resultado tem que permanecer. São pessoas firmes que são orientadas no caminho do Senhor. Jesus fez discípulos. É impressionante quando a gente analisa o ministério de Jesus aqui na Terra, mais de 3 anos, ele concentrou a sua atenção e o seu trabalho em cima dos discípulos. Os 12 escolhidos. Não deixou de dar atenção às outras pessoas, mas a ênfase dele, a prioridade dele eram os discípulos. E hoje muita gente não entende isso. Eu conheço crentes de 10, 20, 30, 40 anos ou mais que nunca fizeram um discípulo. Eles só assistem reunião, eles não querem trabalhar para o Senhor, trabalham fazendo outras coisas. Se tiver que limpar, varrer, botar tijolo ali, carregar um saco de trigo aqui, uma cesta básica, eles fazem. Mas eles não têm uma vontade de obedecer a Jesus e concentrar a sua atenção em oração e estudo bíblico em cima de uma pessoa para fazer um discípulo. Eles não fazem isso. São crentes de igreja, religiosos, assistentes de reunião que nunca fizeram um discípulo. E o pior é que muitos se acomodam e depois nem querem mais também fazer discípulos. O discipulado é a essência da vida cristã e da expansão do Evangelho. Hoje o Evangelho não expande mais pelo mundo, o cristianismo está se reduzindo no mundo em pressão, em poder, em aparência, em templos, em número de pessoas. O cristianismo está se reduzindo. Os cristãos que estão nas igrejas não fazem discípulos. Mas isso é a ordem básica do ID de Jesus. Ide e fazei discípulos. Eu tenho procurado enfatizar isto aqui para ajudar você que nunca fez discípulo para querer começar a fazer. Tem que buscar um líder, uma pessoa que vai ajudar você, orientando sua vida e sair procurando pessoas para focalizar a sua atenção em pessoas. Como? Você vai ter que olhar para a pessoa, ver se ela recebe você, se ela valoriza você, e então vai gastar tempo com essa pessoa, marcar muitos encontros, reunir-se com ela, orar, ler a Bíblia, explicar e mostrar o que ela deve fazer, procurar ver se ela está fazendo, ajudar essa pessoa a fazer aquilo que está na Bíblia, que você está mostrando. Isto é o discipulado. Mas o discipulado não começou com Jesus. Ele já havia, Deus já tinha determinado isso desde a criação, quando mandou que passassem para uma nova geração aquilo que eles sabiam e tinham recebido. Deus estabeleceu na estrutura humana a necessidade da educação. A pessoa leva 20 anos para se tornar adulta e apta a formar uma nova família. Durante esses 20 anos, os pais vão ensinar os filhos tudo, primeiro a obedecer, a desenvolver a sua personalidade e caráter e aprender coisas básicas e trabalhar e se esforçar e ter capacidade depois de se casar e constituir uma nova família. O ser humano leva cerca de 20 anos nesse processo. Infelizmente, em nossos dias, a maioria das famílias não consegue educar um filho até os 20 anos de idade, até se tornar adulto, e eles se perdem no meio do caminho, da juventude, da adolescência, se afastam da família, se afastam dos princípios da família. É triste isso, ver que não há discipulado na família. Mas depois Deus,
quando chamou o seu povo de Israel, deu ordens para que Israel fizesse isso. E eu quero ler um trecho aqui em Deuteronômio, no capítulo 31, a partir do versículo 9, para você ver como Deus se preocupava com isso desde aquela época e moveu Moisés a orientar os filhos de Israel para praticarem o discipulado em cima da Bíblia. Esta lei, vou ler, escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, lerás essa lei diante de todo o Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para a possuir. Essa era uma condição para que Israel permanecesse naquela terra. Deus tinha estabelecido essa condição. Vocês vão entender a lei, viver de acordo com essa lei, praticar as palavras desta aliança. Eu vou ser o Deus de vocês, mas vocês vão obedecer, vão ser o meu povo. Para isto, vocês vão se reunir periodicamente, a juntar todo o povo e vão ler toda a lei. Nós entendemos isso como uma necessidade de os pais ensinarem os filhos a ler a Bíblia e ler junto com eles. Os pais devem ler a Bíblia toda. Nós fazemos um calendário para que todos os nossos irmãos leiam a Bíblia toda em um ano, mas isso precisa ser passado para os filhos também, não só para os adultos, as crianças também precisam ler a Bíblia para conhecer o que Deus quer, ler e comentar, para ver o que temos que praticar. O Antigo Testamento precisa ser interpretado à luz do Novo Testamento, não é para obedecer literalmente ao que está no Antigo Testamento. Tem que ser modelado à luz do Novo Testamento. Então, os pais precisam ensinar para os filhos. Mas e os pais que não sabem? Precisam que o seu líder ajude. Para ler a Bíblia, precisa ser ajudado. Precisa ler, mas precisa ser ajudado na interpretação. Por isso, todos precisam ser discipulados. Todos precisam ter um líder para ajudar a entender a Bíblia, para ajudar a entender o que precisa ser praticado. Todos os cristãos precisam de um líder. E cada pai precisa ensinar isto para seus filhos. Passar para a nova geração, isto é a base do discipulado. Passar para a nova geração aquilo que o Senhor nos entregou em cima da Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Hoje nós ensinamos que os novos precisam de alguém que ajude, que ensine, que leia a Bíblia, explique, esclareça e ajude a praticar o que Deus está querendo de nós. E isso precisa ser contínuo. É sempre, é todo dia. Discipulado não é reunião uma vez por semana, não. É todo dia. É um contato todo dia. É ensino todo dia. Esclarecimento, a leitura da Bíblia todo dia. É contínuo. Vida cristã é contínua. É todo dia. Não dá para viver vida cristã uma vez por semana. Existe muita gente enganada nas igrejas, achando que pelo fato de ir a uma igreja uma vez por semana que eles vão ser salvos. A vida cristã é para ser praticada todos os dias. E o discipulado, se não for todos os dias, não vai dar certo. Não vai ter resultados. O tempo vai passar, a pessoa cresce, se esquece, se afasta e não vai caminhar na direção de praticar aquilo, muito menos de ensinar os outros.
O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2 para o seu filho Timóteo, filho na fé: Timóteo, o que você aprendeu de mim, isso mesmo você transmita a homens fiéis e idôneos para transmitir para outros. Ou seja, faça discípulos ensinando como ele deve fazer outros discípulos também. Isto é ordem de Jesus. Quem não está fazendo isto está desobedecendo. Procure entender isto e praticar.